Boa noite a todos e a todas. Nós temos o retorno dos grupos de estudo e de evangelização na casa, que começaram agora em fevereiro. Então, às 19h30, na terça-feira, temos grupo de estudo. A evangelização, que acontece agora, neste momento, as crianças estão tendo também o seu estudo. Evangelização nada mais é do que um grupo de estudo para as crianças. Temos um grupo novo de estudos, o IED, quem quiser se inscrever, pode passar ali junto à secretaria. Temos um grupo também de estudo online nas sextas-feiras, 19h30 também, basta se informar com os trabalhadores na secretaria. E a casa tem irradiação nas terças, 21h30 e no sábado, às 14h. Importante, quem puder mentalizar nesses horários, maiores informações também na secretaria da casa. Então, meus irmãos, vos convido para elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai. E que possamos ser gratos pela bênção da vida, pela bênção do aprendizado que essa encarnação nos traz. Agradecer aos espíritos amigos que organizam os trabalhos dessa casa e que possamos, ao sair daqui, sairmos revigorados para a retomada da nossa luta diária. Que assim seja. Os mortos. Os mortos vivem e falam há muito tempo. Dizem alguns que por ser morto está findo. Mas a história, para além da codificação da doutrina espírita, nos traz o relato desta conversa entre os mortos e os chamados vivos. Moisés, há uns 3.500 anos atrás, proíbe o povo de se utilizar da mediunidade, proíbe o povo de explorar a mediunidade, proíbe. Mas por que alguém iria proibir algo que não existe? Por que alguém olharia para essa parede e diria, fecha essa porta, se não tem porta ali? E onde está isso? Nos registros históricos. Porque os livros, seja o nome que quisermos dar, porque a gente gosta muito de dar nome para as coisas e fica complicando e jogando com as palavras, Velho Testamento, Bíblia, e aí nós vamos. Mas os registros históricos nos dizem que Moisés proibiu o povo de se utilizar das manifestações mediúnicas. Por quê? Porque não tinha seriedade. Iam lá perguntar para um médium se ia chover. Iam lá perguntar para o médium se iam ficar mais ricos. Se isso... Bobagens. Então, como ele viu que não tinha seriedade e que era até, às vezes, utilizado como ato de vandalismo, Moisés proíbe. Vejam os registros que existem nos livros históricos. Mas aí, bem antes do Espiritismo falar dos mortos e da possibilidade da comunicação dos mortos com os chamados vivos, ela engravidou. E o arcanjo Gabriel
que é um espírito, que dá o nome de arcanjo, de espírito superior. Vamos lá, nós de novo com as palavras, né? Diz a ela que ela teria um menino. Quem era ela? Maria. E esse mesmo espírito chamado Gabriel, quando Herodes começa aquela matança das crianças, porque sabia que havia uma criança diferenciada, e ele então começou a matar todas as crianças para que aquela criança não vingasse. Novamente esse espírito aparece em sonho a José e diz: sai da cidade, vai para outro lugar. E ele vai. E quando era para voltar, novamente esse espírito, que deu-se o nome de Gabriel, interfere e se comunica e diz: voltem, porque a tarefa dele está ali. Mas não basta só isso. Jesus, quando se transfigura no Monte Tabor, faz com que Pedro e os outros discípulos percebam a manifestação de Elias e Moisés. Séculos, milênios que tinham desencarnado. Mortos falando. Jesus, quando vira para alguém que estava em sofrimento, obsedado, ou seja, assediado por uma série de espíritos, e pede que aqueles espíritos deixem aquele homem que estava em sofrimento, e ele pergunta: como é o teu nome? E ele diz: Legião. E ele disse: por quê? Porque somos muitos. Haviam vários obsessores e Jesus trava uma conversa com os mortos. Quantas vezes Jesus travou conversas com os mortos na frente dos vivos? Quem são os vivos? Nós encarnados. Nós aqui presos no corpo físico. Quem são os mortos? Nós desencarnados. Nós soltos, libertos. Somos os mesmos. Os mortos vivem e falam. E se não basta tudo isso, vem a doutrina espírita. E Allan Kardec faz toda aquela coletânea de textos, de comunicações, de visões mediúnicas, mortos, que ditaram a pessoas em diferentes cidades, diferentes países, textos que responderam a perguntas que ele fazia a diferentes pessoas em diferentes locais, e os espíritos respondiam de forma igual. E temos esse conjunto, esta obra que nos dá uma sustentação para entender que a morte não é o horror que nos foi colocado. Por que a morte nos foi colocada como um horror? Para dominar, para que ficássemos anulados, presos, descontrolados, irreflexivos. E a doutrina espírita vem desmistificar a questão da morte. Morrer é voltar para casa, porque somos seres espirituais numa experiência corporal. Se tivéssemos que comparar, quando nós tiramos férias, nós alugamos um local, uma casa, uma pousada, enfim, para ficar um tempo. Temos o tempo de chegada no local e temos o tempo de saída. É isso. É um período que estamos aqui. Depois a gente vai para onde? Volta para casa. A pátria espiritual é a nossa casa.
Nós somos muito mais do que esse corpo de carne. Quem pensa, quem sente, quem age, quem sofre, quem fica alegre, quem se emancipa, quem evolui, quem erra, quem acerta, não é o corpo, é o espírito, que é imortal. Em sendo imortal, quando se desprende do corpo, ele quer continuar a fazer o que fazia, porque levamos conosco o que somos. Se somos afins da bondade, vamos nos desprender do corpo e vamos procurar locais onde a bondade se instale para trabalhar. Se somos afins da maldade, vamos nos desprender do corpo e vamos procurar locais onde a maldade se instale. Então ninguém fica bom ou mal porque desencarnou. Mas nós estamos entrando numa nova etapa na nossa existência espiritual e na existência do nosso planeta. Estamos deixando de ser aqueles seres embrutecidos, materializados, arraigados, que negam a sua própria essência divina. Estamos no momento do questionamento, das dúvidas, das incertezas, do florescimento. E logo vamos frutificar com essa comunicação normal e natural com os mortos, nos emancipando do primitivismo. Se nós tivéssemos que comparar algumas situações aqui da Terra, quando os primeiros pensadores intelectuais começaram a avistar que era possível haver uma comunicação entre nós, encarnados, vivos, como queiramos chamar, sem que precisasse ser direta, boca a boca, ou até por carta. E aí eles pensaram que havia o magnetismo, as ondas eletromagnéticas, o fio. Alguém poderia pegar um aparelho e daqui falar com alguém que está bem longe, o telefone. Que horror! Foram trucidados, foram xingados, questionados, chamados de loucos. E aquele telefone que era com fiozinho, já é obsoleto, é ou não é? Quando alguém, então, alguns cientistas diziam, que nós poderíamos não só falar, ouvir, mas nós poderíamos nos ver nas telas dos telefones, a comunicação entre nós. As pessoas diziam, e como que vai ser os fios? Eu pego meu telefone, vou a Porto Alegre, eu vou com fio pendurado no telefone de Porto Alegre, vão se enredar todos os fios. Eu tinha uma tia que dizia isso. Isso nunca vai acontecer, os fios vão se enredar nas estradas. Ela só pensava no telefone a partir do telefone fixo, né, com o fiozinho na tomada. Mas ela desencarnou com um bom celular, conversando comigo na telinha. Se evoluiu a comunicação entre nós, aqui encarnados. É claro que a comunicação entre nós, desencarnados e encarnados, claro que ela vai se estabelecer, e já se estabelece, de muitas formas. Com qual propósito? Sempre com o propósito de nos emancipar, de evoluir. Até agora o que nós temos, afora tudo isso que falamos, a psicografia de médiums, não só no nosso país, mas em diversos países do nosso planeta, que trazem alento, que trazem a comprovação da existência da vida após a morte. Aqui no
no nosso país, nós temos uma figura emblemática, Chico Xavier. As cartas, né, para as mães de Chico. Mães que perderam seus filhos e que Chico psicografava horas a fio, sem conhecê-las. Em cada carta tinha uma peculiaridade que só a família sabia, provando que ela era verdadeira. Lá pelos anos 60, 70, um grande jornalista brasileiro, materialista, viu a neta de 4 anos desencarnar. Muito doloroso. Para qualquer um, porque a gente nunca quer se separar. Qualquer separação, filho vai viajar, a gente já fica sofrendo, né? Mas para um materialista, ter uma criança desencarnar é um sofrimento imenso. Homem culto, intelectual, escrevia em grandes jornais do país, que era a mídia do momento. Estava, então, alguns meses depois, no seu escritório, trabalhando. 6 horas da tarde, toca o telefone fixo, que era o que se tinha à época, inclusive um telefone que era ligado a centrais telefônicas, cujas ligações eram repassadas pelas telefonistas. Alguns aqui não sabem o que é isso, mas alguns sabem, né? Então a gente não vai aqui comentar quem sabe, quem não sabe, porque senão vai aparecer a idade, não vai ser legal, né? Toca o telefone. E ele atende. Uma voz infantil. Vovô? A neta. Ele fica perplexo, furioso. Quem estava fazendo aquela brincadeira? A neta estava morta. Desligou aquele telefone, trote. Passam-se uns dias. Está ele novamente, mesmo horário, trabalhando. Toca o telefone. E ele atende. Vovô? A neta. E isso persistiu algumas vezes. Homem influente procurou a companhia telefônica, exigindo que a telefonista, que estaria então imitando a voz da sua neta, botando uma criança, enfim, que fosse punida, que era um absurdo. A companhia telefônica tinha o registro de todas as ligações, fizeram então toda uma busca, porque ninguém acreditava que aquela criança pudesse estar ligando para aquele avô. A criança estava morta. Então veio o relatório na companhia telefônica. Nunca houvera, naqueles horários que eram mais ou menos fixos, 6 horas da tarde, nunca houveram ligações rastreadas pela companhia telefônica. Mas ele sabia que ele recebia a ligação. Ele sabia que era a neta. Ele procura Chico Xavier. E ele passa a entender que os mortos vivem e falam. Era a neta que tentava conversar com ele. Se esclarece e passa a ser um dos divulgadores da doutrina espírita no nosso país. Porque entendeu a sistemática da vida e da morte. Que a morte não é o fim. A morte é um momento da nossa história. É um momento histórico. É um momento de crescimento. Porque a vida é uma criação de Deus e a morte é uma criação de Deus. E alguém pode dizer, que trágico esse Deus. Não. É um processo. Nós estamos momentaneamente aqui para viver algumas experiências que precisamos viver. E alguém poderia dizer,
Aí, por que eu não me lembro de lá, se eu morava lá? Porque Deus é bom. E a sua bondade, Ele faz com que esqueçamos, principalmente alguns desafetos, para que possamos realicerçar essas condições que foram desestabelecidas com ódio, com rancor. Quantas vezes em história nós encontramos ditadas pelos espíritos desencarnados que estão nos livros espíritas? Quantas histórias de assassinos, um assassinou o outro, e aí eles vêm numa outra encarnação como pai e filho e reestruturam a ligação. Porque Deus é amor, porque Ele nos prega o perdão. E se lembrássemos que aquele que está ali do lado foi o meu assassino, nós o tempo inteiro alimentando aquele ódio, será que nós conseguiríamos retomar essa relação com aquele irmão? Bendito véu do esquecimento. Mas os mortos falarem, para quê? Para nos dizer o que tem do lado de lá, para ficar lembrando, para dizer assim, oi, ó, não é só aí, aqui, ó, a gente está aqui, tem umas coisas aqui, ó, que são boas para ti também. O tempo inteiro, como a gente faz com o filho, a gente não faz assim com o filho? Ah, eu quero te lembrar que tu tem que lavar as mãos, porque senão vai ter bactérias, né? Não é assim que a gente faz? Eles ficam lembrando. O tempo todo amorosamente nos dizendo, sem que a gente tenha agora toda a consciência do que fez, do que deixou de fazer. Um dia a gente vai ter, sim, a gente vai lembrar de tudo que fez, mas tem coisa que a gente fez que é tão difícil que é melhor agradecer por não lembrar, né? Mas eles ficam nos dizendo o tempo todo que nós temos jeito, nós temos saída, e que eles apostam em nós. Mas acima de tudo, eles ficam o tempo inteiro nos falando da mensagem de Jesus, porque Jesus é um mestre, é nosso guia. Porque ele chegou na Terra. Ele não precisava ter vindo à Terra, ele não tinha nada, como a gente diz, para pagar, né? A gente gosta muito do termo pagar, mas tudo bem. Ele não tinha dívidas a acertar com nenhum de nós. Veio por missão mesmo, veio por amor, esteve aqui. E ele veio para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele chegou e deu uma outra ótica para tudo aquilo que nós estamos fazendo. Ele trouxe um outro ponto de vista que nós nunca tínhamos pensado. E eles ficam o tempo inteiro nos trazendo esse outro ponto de vista. E eles nos falam aonde? No sonho. Quantas vezes nos desprendemos à noite e conversamos com os nossos amigos, com os nossos entes queridos que nos aconselham. Quantas vezes nós estamos caminhando pela rua, trabalhando, e de repente, pá, uma ideia. Eu não sei de onde saiu aquela ideia. São os mortos que falam, que nos inspiram. Às vezes, uma orientação, sim, mediúnica, lá na casa espírita, séria. E quando nós pegamos um livro, entre tantos da doutrina espírita, eles são recheados de pensamento dos que já partiram. Certa vez, estava na casa espírita e uma pessoa chegou
e me disse: eu vim aqui que eu quero falar com o espírito. Eu disse: tá bom. Eu quero porque eu quero pegar umas ideias aí do espírito. A pessoa estava decidida. Tá bom. Vou fazer a sua vontade. Ainda bem. Pessoa bem. Peguei o livro dos espíritos e entreguei. E a pessoa disse: mas tu me deu um livro? Mas e aí? Tudo que está escrito aí foram os espíritos que escreveram. Está cheio de ideia de espírito aí. Porque é assim que os espíritos falam. De N forma. Às vezes é só numa contemplação. E nós enxergamos num fato algo que ninguém notou. Os espíritos nos falando a nossa sensibilidade, falando ao nosso olhar, sussurrando no nosso ouvido. E o bom disso tudo é saber que não estamos sós. Há muita gente encarnada e desencarnada, entre os mortos, entre os vivos, que estão aí, nos ajudando, nos impulsionando. Mas o mais importante disso tudo é que façamos a nossa parte, porque não basta receber. A vida é troca, a vida é movimento, nós temos que doar também. Porque se é bom ouvir algo que acalente as nossas angústias, alguém próximo está angustiado que também precisa ser acalentado. É esse movimento coordenado, é esse movimento de acolhimento, é esse movimento de cooperação, de interação, que Jesus veio exemplificar. Jesus acolheu qualquer um, nunca perguntou a raça, nem o credo, posição social, gênero, não perguntou nada. Acolheu a todos. Mas o mais importante ainda é nós termos a consciência de que nós e Jesus somos pão da mesma massa. Somos cozidos no mesmo forno, se quisermos chamar assim. Deus é o Ser Supremo, Criador de todos nós. Mas todos nós fomos criados simples e imperfeitos. Jesus foi criado da mesma forma que nós. E nós podemos chegar onde Ele está? Sim. E é isso que Ele veio mostrar. Ele veio mostrar o caminho das pedras. Ele veio mostrar que dá para falar com os mortos. Ele veio mostrar que dá para viver em comunhão, sem se sobrepor. Que dá para viver com perdão. Que dá para viver de uma outra forma. A doutrina espírita só complementa isso. Traz novas ideias que Jesus não pôde trazer naquela época, porque nós éramos muito imaturos, né? Ainda somos, né? Vamos confessar. Mas totalmente alicerçada nos ensinamentos de Jesus. E Jesus totalmente alicerçado nas leis divinas. E tenhamos a certeza, ao sair daqui, que os mortos vivem e falam. E isso é uma bênção. Para quem está do lado de cá,
para quem está do lado de lá. Os convido então para fazermos um momento de reflexão e que possamos agradecer a esse irmão amantíssimo Jesus por esse olhar carinhoso na nossa jornada, que nos acompanha sempre. Que possamos pedir pelos nossos irmãos que sofrem, pelos nossos irmãos que ficaram nos nossos lares, e que neste momento possamos inundar os nossos corações com paz, com esperança, e que não nos falte força e coragem e muita amorosidade para continuarmos nas nossas empreitadas diárias. Que assim seja. Quem quiser tomar o passe, pode aguardar aqui na frente.
também sempre que tu tiver dúvida, tá?